tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade no assunto que nós trabalhamos anteriormente, que foi sobre as áreas continentais. Hoje nós vamos trabalhar sobre a formação dessas áreas continentais, da forma como elas se apresentam. Mas no passado, todos esses continentes estavam unidos formando um único bloco de terra. Aqui na primeira informação a gente vai entender tudo que nós já trabalhamos. No passado, todos os continentes estavam acoplados, ou seja, unidos, na verdade, pessoal, formando um único bloco de terra e um único oceano. Aqui nesse exemplo 1, eu coloco para vocês um único bloco de terra e também um único oceano circundando esse bloco de terra. Esse bloco de terra também era chamado de terra única e também de Pangeia. Então aqui eu coloco o continente, vou colocar Pangeia na frente. Era dessa forma que era chamado esse único bloco de terra. E o único oceano circundando aqui a Pangeia é chamado de Pantalasa. A Pangeia, representada pelo número 1, vou colocar bem aqui no centro. E o Pantalasa, representado pelo número 2. Vou colocar aqui que é a área que circunda, tá? O único oceano circundando aí a Pangeia. Aqui os fatores para a separação dos continentes. Coloquei para vocês um dos fatores extremamente importantes, que foi o movimento das placas tectônicas. Quando o continente era um único bloco de terra, Pangeia, todas essas placas tectônicas elas estavam unidas. Com o passar do tempo, com o movimento dessas placas tectônicas, elas começam a se afastar. É importante ressaltar que existem dois movimentos de placas tectônicas, tá, pessoal? O movimento que faz com que elas se afastem e o movimento que faz com que elas se aproximem. O movimento que faz com que elas se afastem é que contribuiu para a separação dos continentes, onde as placas tectônicas elas vão se distanciando uma da outra e levando as terras consigo. Tá? Então, essas placas tectônicas são camadas rochosas que estão na parte do manto do planeta Terra. Nós já aprendemos desde lá do 6º ano que o nosso planeta Terra tem 3 camadas. A primeira camada é a crosta, a segunda camada é o manto e a terceira camada é o núcleo. As placas tectônicas elas estão no manto e no manto existe magma, que é um líquido pastoso que se movimenta. Então, conforme o movimento desse magma, essas placas tectônicas também vão sendo direcionadas para o seu distanciamento ou para a sua aproximação. E conforme verificado aqui, houve um distanciamento dessas placas tectônicas. Então aqui coloquei para vocês a primeira imagem, aproximadamente de 200 a 240 milhões de anos atrás. Aqui o início da separação das terras, porque houve um distanciamento dessas placas tectônicas e a formação de um novo oceano, que é o Oceano Atlântico. Então aqui você começa a perceber que vai haver uma divisão. Antes, um único bloco de terra. Aqui você vai perceber 2 blocos de terra. Então deixa de se chamar Pangeia e passa a se chamar Gondwana. Aí eu vou destacar aqui para vocês dessa cor que fica bem mais visível, tá? Segundo momento, onde há a separação da Pangeia, tá? Em 2 blocos de terra, vai agora ganhar uma nova denominação que é Gondwana, tá? E justamente por ter essa separação do continente, por causa da teoria da deriva continental. Tem um pesquisador, um geólogo chamado Alfred Wegener. Esse camarada, ele vai defender a tese dessa teoria da deriva continental, porque com o afastamento das placas tectônicas, os continentes eles ficaram à deriva, tal qual um pedaço de isopor em cima da água. Então, conforme o movimento da placa tectônica, vai tendo um distanciamento ou um afastamento dos continentes. Nesse caso aqui, vai ter um prevalecimento do distanciamento das placas tectônicas, fazendo com que haja a separação desses continentes.
Então, Alfred, ele vai dar essa parcela de contribuição. Vai chegar a um determinado momento que essas placas tectônicas elas vão se encontrar com outras placas, então vai diminuir o distanciamento justamente porque há uma pressão entre uma placa tectônica e outra. Quer um exemplo? Bem aqui, tá? Na área do continente americano, na parte que corresponde ao Oceano Pacífico, nós temos uma grande cordilheira, aonde nós chamamos Cordilheira dos Andes, onde a placa sul-americana, que sustenta a área correspondente ao continente americano aqui, ela vai se encontrar com a placa de Nazca, que está aqui dentro do Oceano Pacífico. Então, quando há um encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, vai ter um soerguimento do terreno. Então, o continente americano ele vai parar de ficar à deriva, justamente porque uma placa se encontra com a outra e vai formar a Cordilheira dos Andes. Só para nível de informação que é extremamente importante. Quando alguém te perguntar de que forma se formou a Cordilheira dos Andes, porque a placa sul-americana se encontrou com a placa de Nazca e houve um soerguimento do terreno. Pois bem, o tempo vai passando, novamente essas placas tectônicas elas vão se afastando até chegar na fase que nós estamos. Um outro exemplo extremamente importante, pessoal, cientistas pesquisaram e chegaram à conclusão que basicamente o continente africano em relação ao continente americano, principalmente a parte que corresponde à América do Sul, se distancia aproximadamente de 2 a 3 centímetros ao ano. Poderia ser mais centímetro? Poderia, mas o que impede é justamente porque há uma pressão aqui da placa de Nazca para com a placa sul-americana. Então, hoje, basicamente, a configuração atual está conforme nós estudamos no assunto anterior. Continente americano, continente europeu, continente asiático, continente africano, o continente da Oceania e o continente da Antártida. Eu espero que vocês tenham compreendido essas informações de forma detalhada para que vocês possam analisar que os continentes, como eles estão sendo representados hoje, no passado estava representado assim. E dessa forma foi como foi ganhando a configuração até chegar no momento em que nós estamos. Na próxima aula nós vamos trabalhar sobre os domínios climáticos, que é justamente que vai contribuir e fazer com que a gente analise em que algumas partes do nosso planeta sejam mais quentes e outras partes sejam mais frias. Tchau, tudo de bom, um abraço do professor Fernando Farias.